Em maio do ano passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele publicou um decreto instituindo um grupo de trabalho para discutir a regulamentação desta atividade econômica, né, por aplicativos aqui no Brasil. Nós constituímos 2 subgrupos de trabalho a partir daí. Um debatendo os motoristas e passageiros e o outro os entregadores, os trabalhadores e as empresas que trabalham com entrega no Brasil. A primeira coisa que eu gostaria de colocar é que o resultado desse projeto de lei, aquilo que a gente está ofertando para debate na sociedade civil, aquilo que a gente está ofertando para debate nesse Congresso e aquilo que a gente está ofertando para debate junto aos trabalhadores, né, e trabalhadoras de aplicativo, é resultado deste grupo de trabalho, é resultado de 10 meses de debates, audiências, né, seminários, né, e muita discussão que nós realizamos dentro do grupo de trabalho. É importante destacar que esse debate que aqui a gente realiza hoje é um debate que está sendo também realizado no mundo todo. O mundo todo está deparando, né, com a necessidade de regulamentar essa atividade econômica, e aí não é só a relação dos trabalhadores e trabalhadoras com as empresas, mas também a atividade econômica que essas empresas desenvolvem. Esse é um debate mundial, e nós, à luz também desse debate, buscamos e bebemos nesse debate mundial, né, os princípios e as diretrizes para a gente chegar nesse projeto de lei. A primeira questão que eu gostaria de colocar, que foi muito debatida: qual é a relação entre as empresas e esses trabalhadores? Após muitos debates, posições que defendiam que deveria ser por regime seletista, posições que defendiam que seriam relações civis, portanto, mediada pelo Código Civil Brasileiro, e posições que entendiam que aqui existe uma relação de trabalho entre os motoristas e as empresas. Nós chegamos no primeiro princípio, que eu acho que é fundamental desse projeto, a conceituação de uma nova categoria, uma categoria de autônomos, mas autônomos que têm o mínimo de direitos, autônomos com direitos. Por que é importante destacar isso? Porque foi uma reivindicação muito grande dos trabalhadores que queriam autonomia, autonomia para definir o horário de trabalho, autonomia para definir para quais empresas trabalham, autonomia para definir os dias que eles vão trabalhar. E isto foi garantido neste projeto de lei, esta autonomia. A segunda questão, que eu acho que é de fundamental importância do projeto: mediado e discutido com as empresas e o acordo comum de todos, que deveria também haver um mínimo de transparência nesta relação. Muitos trabalhadores, né, queixavam-se que não tinha informações precisas de quantas horas trabalhavam, qual é a remuneração que ficavam com eles, qual a remuneração que ficava com a empresa, quanto era cobrado do passageiro. Esse projeto de lei avança nessa transparência. Ele garante que todos os trabalhadores terão um relatório, um extrato, assim como o governo, de quantas horas foram trabalhadas, quanto foi a remuneração dada para cada trabalhador, quanto foi a remuneração para cada empresa também. Cada empresa retirou desse processo. É uma outra garantia que a gente acha fundamental como princípio desse processo. E nessa transparência também, ter critérios bem definidos e processos bem definidos, para, por exemplo, se houver uma exclusão dos trabalhadores, que isso não possa ser feita sem a devida defesa desses trabalhadores, inclusive é colocado, né, no projeto de lei, isso gerou muita confusão. O termo é vedado a exclusão sem a defesa dos trabalhadores, porque nós sabemos que hoje isso é uma das grandes reclamações. Uma outra garantia que tem esse processo, esse projeto de lei: nós chegamos, depois de muito debate, para poder definir, né, as questões previdenciárias
que são garantidas nesse projeto de lei, há um valor que a gente chama de uma remuneração mínima para cada trabalhador de R$ 32,10. Aqui eu gostaria de explicar, né, o que significa essa remuneração mínima. Primeiro, quando a gente fala de remuneração mínima, nós não estamos falando de teto. E muito foi divulgado que isso seria o teto cobrado, ou o teto que as empresas pagariam para cada trabalhador. O que nós queremos com este processo, e aí isso casa com o processo de garantia dos direitos sociais e dos direitos da Previdência, é que haja uma remuneração mínima e uma base de cálculo, inclusive, para a Previdência, que jamais seja inferior ao salário mínimo. R$ 32,10. Se o trabalhador trabalhar 5 horas ou 8 horas por dia, 5 dias da semana, vai dar R$ 5.649. Isso é acima da média, o mínimo que a gente está falando é acima da média da pesquisa que foi feita em 2022 pelo PNAD-IBGE, que dava um ganho médio de R$ 2.442 para cada trabalhador. E também muito acima da grande maioria de uma pesquisa feita em 2023 pelo próprio Ministério do Trabalho, através da carteira digital, que apresentava que só apenas 12% dos trabalhadores no país e 16% dos trabalhadores e trabalhadoras da região sudeste ganhavam acima de R$ 4.000. Mas nós queremos que todos ganhem o máximo que puder. Por que a importância de R$ 32,10? Porque nós estabelecemos que, a partir daí, a base de cálculo para a contribuição à Previdência seria 25% dessa remuneração dada para cada trabalhador, o que vai dar em torno, né, de R$ 8,00 a contribuição do trabalhador, e a empresa contribuirá com 20% sobre esta base de cálculo. E, a partir daí, a gente garantiu direito à aposentadoria, direito à licença maternidade, direito, se sofrer um acidente, que tem uma cobertura para esse trabalhador, inclusive para a família desse trabalhador, para que não ocorra o que a gente vivenciou recentemente na cidade de São Paulo, e, a partir daí, a gente possa ter um mínimo de garantias para todos os trabalhadores e a garantia previdenciária. Tem uma série de questões que ainda trata o projeto, do ponto de vista do trabalho decente, das questões de segurança no trabalho, e aí entra a jornada máxima de trabalho, de 12 horas, pode trabalhar em mais de uma plataforma, pode trabalhar, né, vários dias da semana, não apenas os 5 dias da semana, mas nós estabelecemos um limite de jornada máxima de 12 horas, que é o parâmetro, inclusive, para todos os trabalhadores que atuam na área de transportes. Se nós formos verificar os trabalhadores de caminhoneiros, autônomos de caminhão, se nós formos verificar os motoristas e passageiros de ônibus, ninguém pode ultrapassar essa jornada com a questão de segurança do trabalhador e também de segurança dos passageiros. Para finalizar, secretário? Então, eu queria, só para finalizar aqui, nós ofertamos esse projeto para casa. É um projeto que aqui é o foro para ser debatido e discutido, modificado naquilo que os deputados e a sociedade achar necessária, mas o governo não poderia se omitir, né, nesse momento tão importante do Brasil e desse momento histórico do mundo, de estar discutindo a regulamentação, que a gente não ofertasse para casa um projeto que regulamentasse essas atividades. Permanecer do jeito que está, sem nenhuma regulamentação, é jogar os trabalhadores ao réu, é jogar os trabalhadores numa situação sem direitos, e a empresa a atuarem sem nenhuma regra.